Olá, Rivelino, espero que estejas bem. O Dr. Rivelino é um químico e trabalha na área médica e, apesar de ser cientista, acredita no Deus da Bíblia. Por isso, Rivelino, muito bem-vindo a este nosso podcast, onde falaremos um pouco sobre ciência e como conciliar a ciência com a religião ou com Deus, porque muitos acreditam que é impossível haver esta uniformidade, haver esta, ou seja, que existe esta compaginação, por assim dizer, que elas possam estar ligadas e andar de mão dadas. Por isso queria-te fazer uma primeira pergunta, Dr. Rivlin. Pelo que pude observar, tu escreveste 4 livros, pelo menos que se saibam, que tenham o teu nome. Um deles eu já o li e é muito interessante, pelo menos já li 2 ou 3 vezes, que é Sonhar Não Basta. Creio que esta é a primeira portada, não? Em É, português. eu acho que essa daí foi a segunda. Acho que essa daí foi a segunda. Ok. Tenho aqui, tinha 18 anos quando comprei este livro, tenho aqui uma dedicatória do Dr. Rivlino. E ele é muito interessante porque fala de José, como ele se apresentou perante o faraó, como se comportou na casa do Putifar, não? Sou assim mais ou menos a situar-me. E tem A, dicas a fantásticas. ideia do livro, Emanuel, se eu puder te Claro. interromper, é um pouco de desmistificar a história de José, certo? Uhum. Muitos cristãos leem a história de José do Egito e acham que ele chegou ao posto que chegou. Aí a gente entende assim, Deus o abençoou. Mas é preciso entender toda a história e ver todo um processo que ele teve que passar para chegar onde chegou. E esse processo, qualquer um de nós podemos passar também. Então, a ideia é olhar características que José enfrentou, né, que foram importantes na vida dele. No primeiro capítulo eu falo dele ter começado a trabalhar cedo. Então, a Uhum. ideia é você passar horas e mais horas no trabalho vai te ajudar no seu futuro profissional. Então, a ideia do livro é essa, né? Examinar esses aspectos da vida de José que são importantes para qualquer jovem que queira ser bem-sucedido na sua vida profissional. Posso dizer que a mim ajudou-me bastante, porque incluso fala, não sei se estou em erro, em cortar as unhas ou preparar, ou seja, em tudo isso, em pequenos detalhes que nós podemos não notar assim à primeira, porque fazer caso disto, não é? Mas pequenos detalhes que o entrevistador de emprego, alguém a quem nós nos queremos candidatar, vai reparar nesses detalhezinhos que às vezes nós não ligamos. E tu não escreves só livros só sobre ciências, porque tens outro livro, pelo que eu vi também, que se chama Ideia Inovadora e Esquema Fraudulento. Do que é que Exato. mais ou menos trata esse livro? Esse livro é para a área de negócios. Como eu trabalho no desenvolvimento de produtos médicos, né? Eu trabalho muito com startups, com pequenas empresas que Uhum. desenvolvem, têm novas ideias e tal, e precisam levar essas ideias para o mercado. E o tema do livro é justamente ajudar pessoas que estão nesse mundo, né, criando suas próprias empresas, seus próprios produtos, a obterem sucesso. Então, a ideia do livro é essa, e não caírem em esquemas fraudulentos. A ideia do livro também, a segunda parte do livro é mostrando os riscos que existem, os perigos que existem nesse mundo, no mundo empresarial, em especial em pequenas empresas. Então, a ideia desse livro é como ter novas ideias, como desenvolvê-las, como trazer para o mercado, e como não cair em esquemas criminosos, né? Que muitos. Então, para quem nos está a ouvir, pode-se dizer, então, afirmar que tu não é apenas um cientista, como também és um empreendedor e que dás muitíssimas dicas de como entrar neste mundo do negócio, neste mundo do empreendedorismo, não? Por assim Exatamente. dizer. Exatamente. Eu me apresento sempre para as pessoas como cientista, porque é o que eu faço a maior parte do tempo, né? Ok. Desenvolver, estudar fenômenos, tentar descobrir solução para problemas na minha área, que é mais a área médica, desenvolvendo produtos que possam curar doenças ou aliviar a dor de alguma forma. É isso que eu faço. Porém, nesse processo de ciência básica, de estudar um fenômeno, tentar entender, eu passo então para a próxima fase, que é encontrar uma aplicação prática para aquilo que foi descoberto, e em seguida desenvolve-se um produto, tem todo um processo de se levar o produto para o mercado. Na área médica, em particular, você tem os inúmeros testes que precisam ser feitos, processo de aprovação.
E, por fim, a questão de marketing. Então, eu tenho o privilégio de participar em todas essas fases, por serem empresas pequenas. Então, nós não temos departamentos grandes, né? Então, eu tenho o privilégio de poder participar de todas essas áreas, e de em todas essas fases, eu diria. Isso é fantástico. Mas deixa-me entrar agora mais no campo da ciência, porque tens dois livros, ou seja, que estão divididos por assim em três partes. O primeiro livro, que é a primeira parte, e o segundo livro em duas partes, ou seja, a segunda e a terceira, que se chama. Tem um título um pouco curioso e pode trazer algum incómodo para algumas pessoas, que é Respostas para os Antivacinas. Comenta-me um bocadinho sobre estes dois livros, em que se dividem estas três partes, e o que é que tu queres transmitir com estas respostas para os antivacinas, por assim dizer? Esse livro, ele surge no momento da pandemia, né? É recente. Eu, isso, foi justamente durante o processo da pandemia que nós vivemos, da Covid-19, em que na minha igreja, mesmo na minha igreja, surgiram, e você também, e qualquer pessoa que nos ouça agora deve ter passado pelo mesmo, as inúmeras mensagens que surgiam todos os dias com teorias da conspiração, com ideias assim que beiravam a loucura, em que eu me vi em algum momento na necessidade de explicar aquilo que eu entendia, né, e que eu conhecia por estar na área médica, desenvolvendo produtos médicos. Então, eu escrevi esses livros para ajudar, em especial, as pessoas que estavam com dúvidas, é, que estavam com medo. Então, a ideia foi explicar, em especial, existia essa motivação, eu, ao ver todas essas conspirações Estes que aconteciam. movimentos, não? Hã? Como? Estes movimentos antivacinas que surgiram. Exato, que foram muito fortes, principalmente dentro da igreja. E o que aconteceu é que um amigo meu, que também da igreja, ele me enviou um livro de um antivacina muito famoso aqui da Alemanha, em que esse antivacina tentava mostrar que todas as vacinas que existem, todas as doenças aí, são mentirosas, que são feitas pela indústria médica para enganar as pessoas. E quando eu li o primeiro capítulo do livro, eu, eu percebi algo errado. Eu disse, espera aí, isso aqui está errado. Uma mentira. Quando eu fui investigar, eu percebi todos os outros capítulos que eu li eram mentirosos. Esse antivacina estava mentindo para as pessoas. Então, o primeiro livro que eu escrevi aí sobre resposta para os antivacinas Foi é, desmentir. é a resposta para esse livro, que era o livro mais famoso dos antivacinas aqui da Alemanha. Então, eu Ok. vou capítulo por capítulo, mostro o gráfico e mostro por que ele está mentindo ali, com dados históricos, com todo e é uma história muito bonita de você tentar entender isso. Um exemplo clássico disso, você deve ter ouvido, que para se desenvolver uma vacina, você precisa de 10 anos. Como é que a vacina do Covid foi desenvolvida tão rápido, né? E eu mostrei isso, que isso é uma falácia, não é verdade essa história. Não existe nenhum documento no mundo que diga que você precisa de 10 anos para desenvolver uma vacina. Então, sem querer entrar em muitos detalhes nesse tópico, a ideia do livro era isso, principalmente, porque é importante combater a ignorância e é importante combatê-la dentro da igreja também. O cristianismo, infelizmente, já teve, em determinado momento da história, a reputação terrível de ser anti-ciência, certo? Isso Uhum. já aconteceu em determinado momento da história e nós não podemos permitir que isso se repita, em que as igrejas virem um ambiente para para a ignorância, para as mentiras. Então, eu recebi mensagens que eram simplesmente absurdas, em que a vacina foi desenvolvida pelo demônio, em que Satanás estava dentro do laboratório com outros anjos Isso, inventando a vacina, coisa desse nível, tá entendendo? isso, Dr. Rivelino, isso é triste dentro do mundo cristão, dentro do mundo religioso, porque também cria descredibilidade para com o nosso Deus, que é o Deus da Exato. ciência. Porque se Deus deu inteligência aos homens para criarem tecnologia e também para desenvolverem vacinas para combater algumas doenças, porque não aproveitá-las, não é? Porque às vezes, ou seja, quando a religião tenta de alguma forma ver a ciência como uma inimiga, pode criar mais dano do que benefício, por assim dizer. Exato. Então, nós tivemos esse problema, e eu gosto de enfatizar o seguinte:
A igreja precisa ser conhecida como um local que guarda a lei, que ama o próximo, que ensina, que transforma a vida de pessoas, que resgata, que traz, que proporciona à pessoa o privilégio de conhecer a palavra de Deus e se converter. E, porém, a Bíblia própria diz que há pessoas que são zelosas sem entendimento, certo? Esse zelo sem entendimento é perigoso também. Então, nós precisamos mostrar isso no campo da intelectualidade, no campo das ideias, de poder conversar e mostrar, olha, não faz sentido isso. Então, foi por isso que eu escrevi esses livros. Muitas pessoas não gostaram, e tudo bem, eu não sou obrigado, eu não espero ser amado por todos. Eu já venci esse problema há muito tempo. Mas eu não posso me calar diante de coisas que eu conheço e vi que as pessoas estavam enganadas. Eu precisei fazer isso, porque ah, isso é perigoso. Achar que, ah, eu não preciso me vacinar, eu não preciso me cuidar, porque Deus cuida de mim. Isso é muito perigoso, porque você está fazendo com que Deus te obedeça. Você está usando Deus como o teu servo. Deus, ele tem a obrigação de me proteger. E não é assim. Grandes cristãos no passado, grandes, morreram com 20 e poucos anos de tuberculose, de pneumonia, com Uhum. infecções. Pessoas santas. Tá certo? Por que que Deus não as livrou disso? E agora ele tem a obrigação de. Eu conheço pessoas aqui na Alemanha que têm doenças crônicas, tá certo? Que têm doenças autoimunes, e diziam para mim que não era necessário tomar vacina, porque Deus nos deu um sistema imunológico e ele nos protegeria. E eu disse: "Você tem uma doença autoimune e continua pensando assim?". Então, existe esse problema seríssimo, muitas pessoas tomaram posições muito emocionais com relação a isso, e infelizmente as teorias da conspiração se alastraram na nossa igreja. Isso foi uma lástima e essa foi a intenção dos livros, para tentar ajudar pessoas a não caírem nessas ideias. Foi por isso. Muito bem. Olha, gostei muito e acho que tenho a intenção de o ler também para ajudar outras pessoas nessa área, porque na verdade foi durante a pandemia que, como tu referiste muito bem, que surgiram estes movimentos, assim por assim, dentro da igreja, dentro do mundo religioso, uns contra a vacina, outros a favor da vacina, e quem é que tinha a razão neste grande conflito, por assim dizer. Mas vamos entrar numa outra pergunta que te queria colocar, porque eu recordo-me que há 13 anos, quando eu tinha 18 anos, tu convidaste-me para ir à Alemanha para cantar na tua igreja e fizeste uma tour, por assim dizer, no teu laboratório que tinhas nesse momento e mostraste-me algumas coisas, a mim fascinou-me dentro do mundo da ciência e por isso que vou-te fazer uma pergunta. Que tipo de projetos estás a desenvolver agora como cientista na tua área? Ok, quando você esteve aqui, né, tantos anos atrás, numa das minhas empresas, nós desenvolvíamos produtos em várias áreas, e naquela época o principal produto que nós desenvolvemos foi um produto para regeneração dos nervos do sistema periférico. Era um produto que até hoje é utilizado aqui na Europa para fazer com que os nervos se reconectem, os nervos das mãos, dos pés, quando uma pessoa sofre um acidente, os nervos se rompem, Uhum. e o microcirurgião ele tem que reconectar esses nervos para que a pessoa possa recuperar os movimentos. Então, nós havíamos desenvolvido um produto que era implantado na hora para que os neurônios pudessem crescer novamente, se reconectar. Depois dali, eu criei outras empresas e, nesse momento, né, eu estou envolvido em 3 empresas que eu sou cofundador. Uma é na área para parar sangramentos grandes, sangramentos muito severos, típico para situações de guerra. Então, esse produto, por exemplo, nesse momento está sendo utilizado pelo exército ucraniano lá na guerra na Ucrânia, para salvar vidas de pessoas que estão feridas e que se ferem. Um outro produto que eu ajudei a desenvolver e que nós Espera, estamos. Pois não. Carolina, deixa-me fazer uma pergunta. O que é que faz propriamente esse medicamento? É reconectar, ou seja, ajudar que a pessoa tome isso e reconecte os ligamentos, é isso? Como Não, é que funciona? esse dos nervos, né, foi a minha empresa anterior, que você Uhum.
chegou a visitá-la aqui na Alemanha, ele é como se fosse um tubo, Certo? ele é um tubo, que é implantado dentro da mão ou no pé, no local onde o nervo se rompeu. Ok, ok, Quando a ok. distância de uma ponta de um nervo para outra é muito grande e o médico não consegue aproximá-los e suturá-los para que, ou cozê-los para que eles fiquem juntos, ele precisa criar uma ponte onde o nervo possa crescer novamente. Os axons, eles crescem. Ok, Diferente do que ok. muitas pessoas pensam que os neurônios não podem crescer mais depois de adulto, eles crescem sim. No sistema periférico eles crescem. Na espinha dorsal é outra história, certo? Ali é um pouco mais, muito mais complexo. Porém, no sistema periférico, se você consegue fazer com que um lado consiga enviar o sinal, o outro lado recebe o sinal, ele cresce para se reconectar. Então, criar essa ponte foi algo que nós fizemos, né? Tinha que ser um Ok. produto que facilitasse isso, que fosse biodegradável, depois de um tempo ele desaparecesse do corpo. Foi o que nós fizemos na época. E agora nós temos esse produto, que é um produto para uma outra empresa que eu ajudei a criar. É um produto para estancar sangramentos grandes. Além disso, né, eu tenho uma outra empresa em que nós desenvolvemos um produto para o câncer ou cancro de mama, que na verdade funciona na área de diagnóstico. A empresa se chama SurgeMark. É um marcador que é colocado junto ou ao lado do tumor no seio, para que o médico possa acompanhar como está sendo o desenvolvimento desse tumor. Então, Uma motorização, uma monitorização, não? Ou seja, de. para ajudar como monitorar o desenvolvimento do cancro, ou do câncer, e porque existe uma tendência agora da gente observar mais do que imediatamente tratar. Há inúmeros casos que o corpo vai eliminar aquele tumor por si mesmo. O problema é que nós não sabemos qual tumor será eliminado e qual não será. Então, é possível acompanhar, em alguns casos, isso e verificar. Se o tumor continua crescendo, então temos que tomar fazer algo mais drástico, né? Um tratamento Ou que é seja, ele é antes do tratamento, por assim dizer, ele é implantado antes do tratamento para verificar se necessita ou não do tratamento para. exatamente. Essa é uma das aplicações, que é a aplicação mais nobre, que a gente mais quer fazer. Porém, as outras aplicações para esse mesmo produto no caso, se o tumor for retirado, Uhum. nós colocamos o marcador no local, para que o médico possa encontrar o local exato e ele possa acompanhar sempre para ver se as células estão voltando, as células cancerosas estão voltando ou não para aquela região. Então, fica mais fácil você localizar onde ele estava antes, com esse marcador. Ok. Ou existe ainda a possibilidade de você marcar para facilitar na hora da cirurgia. Então, marca-se semanas antes ou dias antes da cirurgia, para que na hora da cirurgia você possa fazer a cirurgia com maior precisão. Esse, Muito interessante. então, esse produto foi aprovado agora pelo FDA nos Estados Unidos, e nós estamos no processo de trazer o produto para o mercado. E, por fim, eu tenho uma outra empresa na Holanda, que eu sou um dos fundadores, e é uma cadeira de rodas em que a pessoa se levanta. Então, essa possibilidade de oferecer aos cadeirantes a oportunidade de se levantarem e colocarem pressão sobre os ossos para que possa melhorar a saúde deles, né? Uhum. Você se levantar é algo extremamente importante. Até que hoje em dia, 3, 4 horas sentado é o equivalente a um cigarro fumado. É sério? Então, imagina, uma pessoa que passa a vida inteira sentada. Os Mas males. em que sentido faz mal? Ou seja, porque o cigarro que nós conhecemos maioritariamente que faz mal aos pulmões, que pode provocar cancro nos pulmões. Em que sentido é comparado o estar 3 a 4 horas sentado? Desculpa-me fazer esta pergunta, mas que tocaste um tema, estar 3 a 4 horas sentado com o tabaco. Em que sentido? Porque, primeiro, você vai diminuir a circulação sanguínea, ou seja, a oxigenação dos seus órgãos vai ser impactada, vai ser diminuída. Depois, por sentar por muito tempo, você diminui a produção de certos hormônios no seu corpo, que só vão ser produzidos quando você coloca pressão nos ossos, quando você caminha, quando você se levanta, quando você está colocando pressão nos ossos. Um exemplo clássico disso são hormônios sexuais, né, testosterona, estrogênio. Existe uma diminuição de produção se você passa muito tempo sentado.
Então, há uma hipótese que a razão pela qual está ocorrendo uma diminuição na fertilidade do homem nos últimos 30 anos, a gente vem observando isso, Uhum. é o sentar constantemente. Então, provavelmente, não é provavelmente, eu não posso dizer dessa maneira, mas existe essa hipótese, e ela é uma hipótese muito, muito forte, em que sentar-se com esse sedentarismo tem diminuído a fertilidade do homem. Pode ser que seja essa a razão. Homens, Não então agora sabemos. para os homens, a levantar, não é? Não estar mais do que 3 a 4 horas, levantar, fazer Não, exercício. exatamente. Hoje em dia nós sabemos mais do que antes a importância de levantar-se, de fazer exercício em vários aspectos, desde existem estudos clínicos, um estudo foi feito aqui na Alemanha, por sinal, muito bonito, mostrando o impacto do exercício físico na diminuição dos quadros de depressão. Uhum. Então, é possível resolver vários problemas pelo simples fato de levantar-se, caminhar, certo? Sim, Correr. olha, e Isso. entrando por aí, Rivelino, lembro-me que, e posso dizer, eu hoje faço muito desporto, normalmente uma média de 10 km por dia, mas posso dizer que quando tinha 18 anos, uma das pessoas que me impactou pelo facto de ser cientista e ao mesmo tempo fazer desporto foste tu, porque tu corrias do trabalho, da tua casa para o trabalho. Se Exato. eu me lembro, não sei se ainda o fazes, porque parecendo que não, o exercício físico também está ligado com a ciência. Ou Claro. seja, às vezes pensamos que são coisas que não têm nada a ver, coisas que, não sei, que Deus nos disse para fazermos, como a alimentação, temos cuidado com a alimentação. Vemos isso na Bíblia claramente, com o nosso estilo de vida, com o sedentarismo, porque a vida aporta todos estes casos, não? Da luz solar, de tudo isso. E eu quando te vi a ti como cientista e a praticar desporto, eu disse, há aqui uma coisa rara. Ah, Mas posso dizer que também foste uma das pessoas que, quando eu comecei a fazer desporto, que tinha em mente e em referência. Por isso faço esta pergunta. Desde quando é que surgiu o teu amor por Deus? ó, eu cresci num ambiente muito católico, né, lá no Brasil. Mas quando eu tinha 17 anos, uma amiga da escola me convidou para ir eu notei que ela estava diferente, né, que ela tinha mudado o comportamento dela, e ela me convidou para ir à casa dela, e quando eu fui, era um estudo bíblico, ela havia se convertido, sem querer entrar nos detalhes aqui, mas foi através desse estudo bíblico que eu tive esse interesse, né, surgiu esse interesse grande sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E o que me impactou, né, foram as profecias, né, o fato da Bíblia de ser um livro tão profundo, com ideias tão fortes, tão sólidas, isso me impactou, tá certo? E a ideia de que Jesus vai voltar, todos esses aspectos relacionados com a questão da linguagem profética Uhum. bíblica, eles me levaram a querer conhecer mais e, por fim, descobrir esse Jesus maravilhoso que ama, que perdoa, que transforma. Foi assim que eu comecei a desenvolver. Então, eu tinha 17 anos quando eu me apaixonei por Cristo, digamos, e fui começar a desenvolver esse relacionamento com Ele. Uau. E, e agora deixa-me fazer uma pergunta. Tinhas 17 anos quando já o conhecias a Jesus, mas conheceste de uma forma mais profunda, por assim dizer, ou seja, te apaixonaste por ele. Só que muitos pensam que é impossível compactuar a ciência com a religião. Então a minha pergunta é possível crer em Deus, no Deus da Bíblia, e ao mesmo tempo ser chamado um verdadeiro cientista? Porque por exemplo, lembro-me de Isaac Newton, era um verdadeiro religioso, uma pessoa que estudava Daniel e Apocalipse, e no entanto, hoje é conhecido no mundo da ciência como um verdadeiro cientista. E a minha pergunta é essa: é possível tu seres um cristão, uma pessoa temente a Deus e acreditar na Bíblia como ela é, no Deus da Bíblia, e ao mesmo tempo seres um verdadeiro cientista? Claro, você deu um exemplo clássico aí de Isaac Newton, né, e há muitos outros. Ahm, eu acho que, assim, todo cientista, ele se encanta com a ciência, ele faz ciência. Eu não conheço nenhum cientista que foi se tornar cientista porque queria ser rico, certo? Eu realmente não conheço.
Ele pode até querer ficar rico depois, tá lá dentro, mas fazer ciência é porque ciência encanta. Curiosidade, o desejo de conhecer mais, de entender por que certas coisas ocorrem, nos leva a estudar, certo? E então vai chegar um momento que você vai querer saber mais e mais e mais e mais, e existe a questão suprema, né? Será que quem nos criou, ou como nós surgimos? Essa questão não está respondida completamente. Então, ah, a ciência em si, ela nunca vai, ou pelo menos da maneira que nós enxergamos agora, ela não teria condições. Digamos que Deus não exista. Suponhamos que Deus não existe. Como é que a ciência iria provar isso? Certo? Seria algo que vai além da capacidade dela de conseguir fazer isso. Então, essa busca por entender cada vez mais nos leva à questão de Deus. Ele existe, ele é verdadeiro ou não? Então, não elimina, tá entendendo? É possível sim crer em Deus. Eu conheço inúmeros. Recentemente eu li um livro bem interessante, chama-se Operação Y, agora com a história do Oppenheimer, né? O Oppenheimer, o Hum? filme, ganhou o Oscar, né? Agora ganhou vários Oscars. E o Oppenheimer, o pai dele era alemão, né? Eles eram judeus alemães. E ele, por sinal, o pai dele nasceu aqui perto de Frankfurt, no norte de Frankfurt, um pouco ao norte de Frankfurt. E ele imigra para os Estados Unidos, o Oppenheimer já nasce lá nos Estados Unidos, mas o Oppenheimer ele vem para a Alemanha fazer o doutorado dele em física quântica, né, para a cidade de Göttingen, onde cientistas famosíssimos trabalharam, então, assim, o topo da ciência que você possa imaginar. E nesse livro, Operação Y, que, na verdade, é um documento, ele, o serviço secreto inglês sequestrou 10 cientistas alemães, se não me engano, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele sequestra esses 8 ou 10 cientistas e leva para uma fazenda em Cambridge. Hum. E o livro, e eles encheram aquela casa, naquela fazenda, de microfones para captar os diálogos entre esses cientistas. E esse livro é a compilação dos diálogos. Uau. E é que aqueles caras conversavam. Daí eu comprei E o que é esse que eles livro. falaram? O que é que Hã? eles falaram? E aí é que tá, aí é que é a parte bonita das conversas deles, né, dos temores, dos medos. E lá estavam, né, tava o Heisenberg, certo, que tanto influenciou o Oppenheimer, tava lá o Otto Hahn, que é o pai da fisão nuclear, foi ele que descobriu o núcleo do átomo liberando aquela energia. Então, você tem esses grandes físicos e químicos juntos nessa casa, e as conversas dele. E aí tem uma cena, tem várias, que mostram lá dentro do coração, esse desejo por Deus. Existe um momento do livro em que Dubner, que era um cientista alemão que ele foi o líder do projeto nuclear nazista. Então, o Dibner, ele escuta que na rádio, ou no rádio, que os soviéticos estavam se aproximando de uma cidade alemã onde estava a esposa dele e o filho pequeno. E ele se desespera. E ele então vai falar com o chefe da segurança inglesa, né, o líder lá, e ele diz, cara, tira a minha esposa daquela cidade e o meu filho dali, senão os soviéticos, eles vão pegar a minha esposa e o meu filho como prisioneiros. Tire-os dali. E o líder da segurança inglesa diz para ele, nós não podemos fazer um favor para você, você era o diretor do projeto nuclear nazista, eu não posso fazer um favor para você. E esse cientista alemão fica louco, né, querendo se matar, desesperado, e aqui os outros cientistas o seguram e tal. E aí, o que acontece? O Heisenberg, que é um outro grande cientista, famosíssimo, o Heisenberg chega para esse oficial inglês e diz o seguinte, olha, a esposa dele é tão boa em física quanto ele. Se os soviéticos a pegam, ela vai contar tudo para os soviéticos de ciência nuclear. No outro dia, o serviço secreto inglês já tinha tirado a mulher desse cientista alemão e o filho dessa cidade. Tiraram. E aí esse oficial inglês vai dar as boas notícias para o cientista alemão e diz, olha, nós tiramos a tua esposa de lá. E aí o cara, naquele alívio, ele olha para esse oficial inglês e diz, eu
não sou um cara de igreja, mas eu quero ir à igreja. Me levem a uma igreja hoje. E aí o oficial comenta que foi uma cena incrível, aquele cara, cientista, famosíssimo e tal, de repente se vestindo todo bonito para ir à igreja, para agradecer a um Deus que ele não conhecia direito, mas ele queria. Ele tinha esse desejo muito grande de ir. Quando a bomba explode em Hiroshima e a outra bomba em Nagasaki, e eles recebem a notícia, esses cientistas alemães recebem a notícia, o Otto Hahn, que foi o pai da fisão nuclear, o Otto Hahn ficou desesperado e quis se matar, e os outros cientistas tiveram que segurá-lo para ele não se matar. Ele dizendo, a culpa é minha, eu que descobri isso. Apesar que não foi ele que construiu a bomba e tal, mas ele se sentia culpado por ter sido o Uhum. cientista que havia descoberto isso. E ainda tem determinado momento, tem uma conversa dele com Heisenberg, se não me engano, e ele diz para Heisenberg, Heisenberg, eu me coloquei de joelhos no chão e eu agradeci a Deus, porque não fomos nós que construímos a bomba. Então, você vê cientistas famosíssimos, prêmios Nobel, tá entendendo? Pessoas assim, de uma capacidade absurda de abstração, de ciência. No momento mais crítico, o cara vai atrás de Deus. Uhum. A ciência não traz conforto nessa hora. Não. E ele foi atrás de Deus. Então, é possível sim crer em Deus, e eu agradeço a Deus de ter essa fé, porque nos meus momentos difíceis eu encontrei paz ali, certo? Eu encontrei paz, e eu encontro, quando eu leio a Bíblia, eu encontro inúmeras histórias que me ajudam profundamente. E eu te digo, se eu não acreditasse mais em Deus, se por algum motivo qualquer eu deixasse de crer em Deus, eu ainda continuaria lendo a Bíblia, porque se esse livro não foi inspirado por Deus, eu queria conhecer o cara que inspirou por trás, porque é de uma cabeça brutal, é de uma inteligência incrível Brilhante. conseguir compilar esse negócio, esse plot todo de uma maneira tão bem feita que se estendeu por tantos anos, tá certo? E hoje, depois de 2000 anos, a gente ainda mete a cabeça no texto e vai lendo e tentando entender mais, e mais coisas são descobertas, e nada, nenhum livro até hoje explica a natureza humana tão bem quanto a Bíblia. Por isso que eu leio e continuo acreditando em Deus. Sim, por isso entramos noutra pergunta, que é que Deus tem dois livros. Deus tem a Bíblia e tem a natureza, porque Deus se revela das duas formas, por meio da Bíblia, que é a sua palavra, e a natureza, porque a Bíblia também diz que se queremos conhecer a Deus, temos que ir à natureza também. Mas quando aparentemente estes dois livros se contradizem, qual é a tua posição como cientista? Porque aparentemente pode acontecer vezes em que parece que a ciência, ou melhor, parece que a natureza vai contra aquilo que a Bíblia diz. Como é que tu atuas quando isto acontece? Não, em primeiro lugar, eu me pergunto, né, quando, quer dizer, geralmente não são observações que nós fazemos, são interpretações que nós fazemos de um determinado fenômeno que nos levam a essa questão em dizer, olha, isso daqui está contradizendo a Bíblia. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu vejo algo, leio algo que aparentemente vai contra o conceito bíblico, né, de Deus e da criação, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é me perguntar se a Bíblia está realmente dizendo o que eu acho que ela está dizendo. Ou será Uhum. que eu estou entendendo assim? Ou será que eu comprei assim? Ou será que eu li o texto com um par de óculos que me fizeram entender o texto daquela maneira? Por exemplo, se eu digo para você, como adventista do sétimo dia, a palavra alma, você entende essa palavra de uma De forma. uma Se eu forma. falo para um católico, ele entende, ele vê outra coisa. Se eu falo para um budista, ele vai ver outra coisa. Então, Uhum. é a mesma palavra, mas elas são entendidas de maneiras diferentes, de acordo com os óculos que a gente coloca para lê-las. Então, eu pergunto sempre: o texto bíblico aqui é um texto literal, é um texto profético, é um texto poético? O que o texto está realmente? Qual é o efeito do contexto? Quem disse isso? Porque às vezes você lê uma coisa lá e você diz, é a palavra de Deus. Não foi Deus que falou, foi uma pessoa qualquer lá, em que a Bíblia relatou o que aquela pessoa disse. Então, é necessário entender isso e que, infelizmente, a Bíblia não traz todos os detalhes de todas as coisas, tá certo? Isso ela não traz, porque senão a grossura do livro seria muito maior. Mas Claro. indicações para muitas coisas
e ela deixa aberta para discussão, para debate, tá certo? E um outro problema que nós temos é que eu e você, nós dois e a maioria das pessoas que nós temos contato, elas foram treinadas de acordo com a lógica grega. A Uhum. lógica grega, né, que nós conhecemos é o que é, e o que não é, não é. E então, isso nos leva a querer entender que todas as outras lógicas do mundo também são assim. E nem sempre são. A lógica hebraica, por exemplo, como a Bíblia está escrito, ela não tem problema com a dualidade, certo? A Bíblia não tem problema de algo ser e não ser ao mesmo tempo, tá Certo. certo? De e você lê isso na Bíblia à medida que você vai entrar, é um campo filosófico gigante. Então, quando eu vejo algum fenômeno na natureza que aparentemente contradiz um fenômeno ou um texto bíblico, eu me pergunto, eu tento entender primeiro o que é que a Bíblia realmente está dizendo, certo? E assim a gente vai tentar entender para não querer forçar algo que a Bíblia não disse, ou que aquele fenômeno da natureza não está dizendo, porque é possível também você observar algo. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas que nos ajuda a entender a questão de correlação, né? Eu gosto de coisas bobas. Que não é causa. Ah, existe uma correlação direta entre o consumo de sorvete ou gelado Uhum. e afogamentos, e número de afogamentos. Então, quanto mais se consome gelados, maior o número de pessoas mortas por afogamento. E você pode observar isso. Todos os anos você vai observar isso na Europa, certo? Aí você diz, pô, então o sorvete está causando, levando pessoas a se afogarem? Então, isso seria uma É forma de lógico. relacionar. Mas por quê? Porque o consumo de sorvete ocorre justamente no verão, que é o momento em que as pessoas estão indo para as praias, para os rios, para se banhar. E é óbvio que os afogamentos vão acontecer mais, Claro. né, na época. Então, Se não mas for o uma coisa contexto, não causa a outra. Então, é um exemplo bobo, mas que é importante para que a gente sempre olhe. Quando eu vejo uma notícia que diz, e provou que a Bíblia está errada, eu digo, espera mais umas semanas que a gente vai ler de novo isso daí e você vai ver que nós vamos reinterpretar essa leitura. incrível. E por falar nisto, Rivlin, enquanto cientista, durante o teu trabalho como cientista, ou lendo algum artigo científico, em algum momento existiu a pergunta de será que se isto realmente é assim como a ciência diz? Será que realmente Deus existe? Ou seja, essa dúvida da existência de Deus durante o teu trabalho, durante as tuas investigações, durante a leitura de vários artigos, como cientista tens que ler também, porque um cientista, antes de entrar dentro de um projeto, tem que ler se algum cientista já desenvolveu alguma coisa nessa área. Alguma coisa que já tenhas lido ou descoberto que te fez duvidar da existência de Deus? Não, que eu tenha, assim, do meu trabalho em si, né, das minhas pesquisas, até hoje não. E, na verdade, eu já tive mais problemas lendo a Bíblia do que fazendo ciência, né? Então, eu já tive mais problemas ao ler certas partes da Bíblia que eu parava e dizia, peraí, que loucura é essa aqui? E aquilo me Uhum. fez duvidar mais do que da ciência. Uma vez eu estava no laboratório, naquele laboratório que você visitou, e nós estávamos com um grupo lá de cientistas discutindo um tema, e eu lembro que um dos cientistas, que por sinal é um dos grandes cientistas aqui da Alemanha, um bioquímico, e ele disse assim, do nada, ele olhou para a gente e disse, que momento a teoria da evolução errou, né? Porque isso aqui não faz sentido. Então, ele, apesar de crer na teoria da evolução e tudo, ele começou a duvidar naquele momento da teoria da evolução, porque não fazia sentido diante do fenômeno que nós estávamos observando naquele momento. Então, não, respondendo a tua pergunta, até hoje, obviamente, há inúmeros é, textos científicos que você lê e que o cara quer forçar a barra para poder utilizar aquele pequeno fenômeno como e extrapolar para dizer que aquilo prova que Deus não existe, mas é completamente exagero e sem noção. É, é uma é uma é uma é um desejo muito grande de ser muito famoso para poder alegar algo assim,
certo? Sem ter capacidade, sem ter a mínima noção. Então, não, eu até hoje, e eu acho muito difícil alguém tá fazendo uma experiência e sai de lá, Deus não existe diante disso. Eu acho isso muito improvável. Ok, então vamos noutra pergunta, que é, podemos ver que a teoria da evolução, e tocaste aí no ponto da evolução, a teoria da evolução foi quase como um argumento para que muitos cientistas se pudessem livrar da opressão da religião, não é? E, e um dos mecanismos, ou seja, existem muitos mecanismos envolvidos na teoria da evolução, mas um deles afirma que a seleção natural e a mutação são os principais processos pelos quais ocorre a mudança progressiva das espécies. Explica-nos um bocadinho como é que resulta, em quem consiste a seleção natural. Olha, a seleção natural nada mais é, como o nome mais ou menos indica, né? Você selecionar naturalmente certas características que ajudam uma determinada espécie a sobreviver, a se multiplicar e tal, e passar essa característica para as gerações seguintes, para que elas também tenham uma vantagem. Ou seja, é um conceito extremamente simples, mas é interessante de se observar, porém esse conceito, ele não responde à grande questão, porque lembre-se bem, o título do livro é A Origem das Espécies. Uhum. Charles Não é Darwin. não é a transformação das espécies. Se ele tivesse dito como as espécies se transformam, como elas passam suas características, ninguém teria discutido, mas ele deu um título muito grandioso para sua obra, tá entendendo? A Uhum. origem. Então, é algo assim que aí você. Porque às vezes nós temos uma discussão que não era necessária ter. Quando a gente fala no criacionismo, nós estamos falando do criacionismo, nós estamos falando da criação. O evolucionismo, nós estamos falando de um outro aspecto que seria relacionado com certas mudanças, certas transições, certas transferências de características. E de repente nós estamos duas pessoas brigando por temas que não estão relacionados. Um é a criação, e a teoria da evolução não responde. A teoria da evolução nenhuma vai responder como a criação é feita. E eles próprios admitem isso. Só que existiu em determinado momento da história esse desejo de que aquela teoria respondia uma questão fundamental, era que como tudo começou. Então, como tudo começou? Ninguém sabe. Ninguém absolutamente pode dizer eu sei, porque você não tem como repetir esse episódio. Essa é a primeira coisa. Você não tem como repetir isso. Quais E a são as ciência tem que se repetir, não é? A ciência, quantas, uma pergunta assim, curiosidade para um leigo. Quantas vezes é necessário repetir uma experiência, fazer um experimento, para que se possa ser considerado cientificamente correto algo? Ó, essa é uma das grandes questões do método científico, porque, na verdade, você não prova que algo é. Você falha em como se diz em português, em não provar o contrário. Essa é a grande questão, é você conseguir, uma hipótese, ela sempre estará, ou uma teoria, ela sempre estará sujeita a estar errada, certo? Ok. Ela sempre estará sujeita. Porque você não é que eles estejam tentando, eles não estão provando que aquilo é realidade. Na verdade, eles estão falhando em provar que aquilo não está acontecendo. Existe esse conceito precisa ser entendido. Eu tenho uma hipótese de que tudo surgiu com um cristal que foi modificando suas características e um dia ganhando vida, se Claro. reproduzindo por si só. Tá certo? Eu tenho essa hipótese. Agora, eu agora faço experimentos para provar que aquilo não é possível. Então, eu estou desprovando, não sei se essa palavra é correta em Sim, sim, português, sim, 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 sim. eu estou contra-argumentando, dizendo que aquilo não é possível. É assim que mais ou menos funciona, tá certo? Provar que algo realmente aconteceu, principalmente algo que aconteceu no passado tão distante, é extremamente complexo. E então você não pode olhar para ninguém que seja sincero o suficiente nessa área, vai olhar para a teoria da evolução e dizer que ela é a resposta para essa grande questão de como surgiu, porque ela não é. Ela tenta explicar como certas características passaram e ela faz, ela assume certas coisas.
certo? Que Uhum. essas características foram passadas lentamente, e várias das coisas que Charles Darwin propôs no início São proposições, não? São proposições, ou são seja, eu proposições. observo algo, porque Exato. a ciência na parte básica, ou praticamente, é a constatação, a observação de factos. E, só que Charles Darwin, e creio que nenhum cientista pode observar a evolução em si, pode observar, sim, Exato. mudanças genéticas. E E, entra um não, e na bocadinho. verdade nem o conceito de genética ele tinha, né, muito bem na época. Então não era, ele achava, né, existia um processo, né, de transmitir essas características que ele chamava de descendência com modificação, que Uhum. já foi comprovado que estava errado. Então, vários conceitos que ele apresentou no passado, hoje a gente sabe que não fazem sentido. Um exemplo clássico disso, dos passarinhos, que ele observa lá em Galápagos, Uhum. picos diferentes, né? E ele dizia que foram necessários tantos e tantas décadas e eras para que houvesse aquela modificação nos bicos, e não é verdade, certo? Isso pode ocorrer de uma geração para outra. Então, o código genético estava lá. Nós temos, eu estive em Galápagos numa conferência criacionista, por sinal. A escola adventista fica na Rua Darwin, é bem Sim, interessante, sim. lá em Galápagos. E nós tivemos, nessa conferência, nós fomos visitar as diferentes ilhas e estávamos lá visitando os lagartos lá de Galápagos, né? Os lizards, né? Que eu esqueci o nome em português, as iguanas, acho que são. Iguanas. E estão lá 3 espécies, uma preta, uma cinza e uma amarela. Uhum. E o guia, ele está explicando que, né, o que levou à criação dessas diferentes espécies, não são os milhões de anos em que as espécies estão sofrendo pressões e certas características são passadas de geração para geração. E aí ele menciona o caso da iguana amarela, né? E ele conta que houve um determinado momento em que o alimento básico daquelas iguanas pretas e cinzas desapareceu e as iguanas começaram a se alimentar de uma determinada semente. E ao comer essa semente, a geração seguinte apareceu amarela. Isso é um caso de epigenética, né, pode ser. Uhum. E Então, E aí eu perguntei para o cara: "Quanto tempo levou para surgir a iguana amarela?" Ele disse: "Uma geração". E aí, ou seja, é algo que espera aí, né, então a ideia que você estava querendo vender aqui, que foram milhões de anos necessários, não é bem, correta, né, ou seja, modificações podem ocorrer rapidamente, dependendo da pressão do ambiente que seja feita. mas é curioso porque ela não deixou de ser iguana também. Ela não Não, deixou de ser iguana. exato. Ela simplesmente se adaptou a algo que isso também podíamos chamar de microevolução, não, Rivelino? Exato. Esse é um caso clássico disso daí, e o que o Darwin tinha proposto é que nós encontraríamos milhares de fósseis mostrando essas transições, e não é bem assim, nós encontramos gaps muito Uhum. grandes, Na encontramos estratosfera, nos estratos, não, das rochas. exato, você tem lá o pré-cambriano, que de repente surge bichos com olhos, com sistemas complexos, e não havia nada antes. Como é assim? Como é possível ter uma explosão de vida do nada? Uhum. Então, esse tipo de coisa leva a muitos cientistas a quererem não discutir muito para não abalar a sua fé naquele texto. Assim como nós também, nós temos que ser sinceros. Há inúmeras partes da Bíblia que são desconfortáveis, certo? De ler e de tentar entender, e às vezes a gente fecha o olho ali para não entender. Então precisamos ser, ou não discutir o assunto, nós precisamos ser sinceros com Sim, é isso. como naquela parte em que o professor vai fazer uma pergunta e os alunos desviam a cara para ver se o professor não lhes faz aquela pergunta, não é incómoda. Exatamente. Então nós precisamos ser sinceros, humildes e admitir que nós não temos resposta para tudo. Tem resposta. Claro. Porque Deus é um Deus de ciência também, como já falámos, e muitas vezes ele também reserva-se ao silêncio para que também, como nós seres humanos, tenhamos esse gosto de pesquisar mais e querer saber mais, mas também, como seres humanos, temos que reconhecer que não temos a resposta para tudo e que Claro. até que chega um momento, temos que nos guardar ao silêncio e não especular muito. Mas, Exato. Isso mas é interessante, porque, por exemplo, uma das grandes pragas, um dos grandes problemas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também era a lepra. certo. E Deus nunca deu um remédio para a lepra. Certo? E hoje nós temos.
nós temos remédio para resolver Podemos isso. dizer, podemos dizer que a ciência atualmente é a mão de Deus para os milagres, para muitos milagres. Há muitos milagres, sem dúvida. Eu ainda acredito nos milagres, como Jesus fazia milagres, porém, há inúmeras. Eu cresci num ambiente, nós não tínhamos a vacina contra a poliomielite. Uhum, E vários dos meus amigos têm problemas hoje por causa da poliomielite, porque eles não foram vacinados. E hoje em dia isso é uma realidade que as crianças de hoje não entendem, elas não sofreram isso, elas não sofrem com isso, porque elas todas foram vacinadas. Um exemplo clássico, quando eu era criança, sabe qual era o grande medo que a gente tinha? Você pode perguntar para qualquer pessoa com 50 anos de idade. O grande medo era pisar em um prego enferrujado, porque nós uhum, tínhamos medo de pegar tétano. Que hoje você pergunta para qualquer pessoa de 18 anos, você tem medo de tétano? A pessoa nem sabe o que é tétano, nem sabe. está com medo da história. Mas esse era um medo que nós tínhamos. Mas hoje todas as pessoas estão vacinadas contra difteria e tantas outras doenças que hoje as pessoas não têm mais esse medo. Então, Deus, ele. Agora, o interessante que eu queria comentar é que lá no Velho Testamento, Deus comenta quando o sacerdote fosse visitar o leproso, para saber se o leproso estava curado ou não, ele tinha que cobrir o rosto com um pano. Ou seja, o sacerdote tem que usar A uma máscara, máscara. não é? A máscara. É, exato. O sacerdote tem que usar uma máscara, tá certo? Estava lá um texto bíblico dando a indicação disso. Isso é interessantíssimo. Está lá, tem que cobrir o bigode e tal. Então, eu fico encantado com isso, com o Deus, ele nos deu capacidades, nos deu várias desafios também, e nós temos que lutar com isso e aprender e não virar inimigo da ciência. Seria uma Assim. loucura, principalmente nós adventistas, tá certo? O maior hospital nos Estados Unidos, se não estou enganado, se não for o maior, é o segundo maior hospital, é o Florida Hospital, que é da Igreja Adventista. Então, lá nesse hospital, na Flórida, nós temos equipamentos de última geração, tratamos pacientes com cancro com equipamentos moderníssimos. O mesmo ocorre em Loma Linda e em outros hospitais adventistas. Então, nós, não sei se você sabe, mas a perna, a prótese que é Uhum. utilizada hoje, né, como perna, foi inventada por um adventista, tá entendendo? Então, uma das primeiras cadeiras de rodas bem modernas no passado foi um adventista também que inventou. Então, as máquinas que nós utilizamos nas academias de ginástica hoje, que as pessoas foram Kellogg's que teve essa ideia, Uhum. tá certo? Inúmeras, eu vi um vídeo uma vez no início do século XX, eu acho que era no Battle Creek, no Hospital Sim, Adventista, no Hospital Battle Creek, sim. exato, em que estavam os pacientes do hospital num pátio bem grande e uma mulher tocando piano e os pacientes do hospital fazendo aeróbica. Então, eu tenho uma teoria, eu tenho uma hipótese que fomos nós que inventamos a aeróbica e a gente perdeu esse crédito, tá certo? Esquecemos em algum lugar. Então, se você ler o livro Ciência do Bom Viver, da Irmã Sim, White, esse livro é uma aula, esse livro é espetacular para as pessoas na área de ciência. Então, é incrível, esse livro é incrível de como organizar um hospital, como organizar uma clínica, a necessidade da circulação de ar, a necessidade do movimento, tô entendendo? O carinho, o amor, tudo isso que deveria ser praticado pelas enfermeiras. Então, eu fico encantado com a mensagem que nós temos, uma mensagem muito forte, e que nós corremos o risco de ir lutar contra um inimigo que não é nosso inimigo. E aí nós claro. acabamos criando um Don Quixote com o Sancho Panza lá, o Don Quixote que olha para o moinho de vento e pensa que é um dragão e está querendo brigar com ele, e ele próprio cai, tá certo? Ele vai e ele perde a luta contra o dragão. Então nós devemos evitar esse perigo. Acho que o livro Don Quixote deveria ser Saber. obrigatório para todos os adventistas, para a gente não cair nesse erro. Muito bem, Rivelino. Agora estava aqui com o espanhol, com o meu espanhol, a dizer muito bem. Queria entrar noutra pergunta e buscar, ou seja, buscando um bocadinho da pergunta anterior que te fiz, que falámos um bocadinho da mutação genética. Um, Na prática, a mutação genética é um erro aleatório na sequência da ADN, ou seja, no nosso código genético, que em alguns casos pode ser benéfica, pode parecer que é benéfica, como o caso, por exemplo, da anemia drepanocítica,
ou chamada células falciformes, que é uma deformidade genética que altera a forma dos glóbulos vermelhos. Normalmente os glóbulos vermelhos são circulares ou redondos, e as pessoas que têm esta enfermidade, esta doença, ou seja, estas células falciformes têm uma forma de lua, e já foi descoberto, ou seja, estas pessoas necessitam de um tratamento constante para isto, mas, por exemplo, se elas viverem em zonas com malária, elas não sofrem desta doença da malária pelas suas células. Eu não sei muito bem como é que funciona isto, tu provavelmente poderás responder melhor, mas a minha pergunta é: isto realmente é benéfico? Ou seja, será mesmo que é benéfico? Ou não será uma perda de informação genética e que é mais prejudicial que benéfica? Esta perca de informação genética de ADN. Uhum. É, até hoje, todos os casos, e esse caso em particular, todos os casos de mutações genéticas que foram benéficas, elas foram muito, muito restritas. Nesse caso particular, nós temos principalmente crianças que sofrem isso, muito comum na África, infelizmente. Eu conheço um rapaz que sofre disso. O que acontece? Você tem um benefício contra a malária, mas que vem com um custo muito alto, porque todas as pessoas que têm esse problema, elas têm uma tendência muito maior para AVC, ou acidente vascular cerebral, tá certo? Você tem uma tendência muito maior à falência de órgãos, Uhum. você tem uma tendência muito maior a crises de dores, a problemas de crescimento. Então, é um preço muito alto a se pagar por uma vantagem. Então, o que eu observo é certas pessoas se segurarem nesse ponto e falarem, viu aí como isso daqui é um exemplo de que a evolução ou que a modificação genética, É né, beneficiosa? ela pode trazer um benefício, mas ela trouxe um benefício muito particular, muito pequeno, diante do problema que ela causou, que foi muito maior. Então, infelizmente, os exemplos que nós temos até hoje são dessa natureza, em que tem um benefício que, infelizmente, vem acompanhado com muitos outros malefícios. Então, ao observar de uma distância maior, você vai ver que aquele pequeno benefício não foi uma vantagem. Ela vai trazer grandes outras desvantagens que infelizmente, vão fazer com que aquela pessoa, tá certo? Ela diminuísse a probabilidade de passar suas características para a próxima geração. Sim, E mesmo se passar, seria desvantajoso. porque na prática a ciência evolucionista, se assim podemos classificar, ela utiliza este argumento da mudança genética para trazer benefícios e, por assim dizer, as gerações, ou seja, a espécie humana poderá evoluir e ter cada vez e tornar-se provavelmente numa outra espécie, não sei o que poderá ser, mas isto é o que ou seja, não é aquilo que acreditamos como cristãos, mas que a ciência o diz como beneficiosa, que poderá ser isto, mas isto é quase como imaginar que uma fábrica de carros que está a produzir carros e produz tudo certinho, de repente existe uma falha no mecanismo, uma falha informática, e começa a produzir outra espécie, e imaginar que ao fim de milhares e milhares de anos, essa fábrica, em vez de estar a produzir carros, está a produzir aeronaves espaciais. Uhum. E não é assim, né? Infelizmente, não funciona dessa maneira. Claro, mas acho que isto é um exemplo muito prático, não, Rivelino? Sobre de Exato. como uma alteração genética, um erro genético, por assim dizer, poderá, ou seja, é mais malicioso do que beneficioso. Exato. Então, por mais que você encontre um benefício, precisamos ser sinceros para contabilizar os malefícios que vêm em torno disso. Então, geralmente, nesse caso particular, elas vivem muito menos Ok. por causa dos outros problemas. Bem, doutor Rivelino, estamos quase a terminar o nosso podcast e queria tocar-te na tua área específica, que não é biométrica, é biomimética, que és um especialista em biomimética, e podes explicar o que é esta ciência e como se relaciona ao conceito do design inteligente. Ok, so, biomimética é você copiar, né, ou fazer o mimetismo, né, você copiar a biologia.
Então, Uhum. a ideia da biomimética é você se inspirar em exemplos da natureza para criar certos produtos que nós podemos utilizar. Um exemplo clássico que você já deve ter observado nos aviões é a ponta das asas dos aviões, agora elas estão dobradas, né? Uhum. E aquilo se baseia na ponta de certas aves, das asas de certas aves, e aquela dobrinha se percebeu que ela ajudava a estabilizar o voo e diminuir o consumo de energia. Então, aquela pequena dobrinha ali nas asas dos aviões, elas servem hoje para diminuir o consumo de combustível quando os aviões estão voando e aumentar a estabilidade no voo. Esse é um exemplo clássico de biomimetismo ou de biomimética. Então, eu tento ver na natureza, e isso tem a ver com a questão do design inteligente, e acreditarmos que existe um ser inteligente por trás, né, para elaborar isso. Porque, olha, observar certos mecanismos biológicos e não se encantar, né, com certos mecanismos realmente você tem que ter um coração muito duro, porque há mecanismos da natureza que são impressionantemente inteligentes e bonitos, certo? E simples. Então, a gente tem que. Obviamente, você não consegue copiar tudo, por exemplo, você não vai conseguir voar do jeito que os pássaros voam, batendo suas asas, os seus Claro. braços, e querer sair voando. Você não vai conseguir isso. Por quê? Porque você precisa estudar, tá certo? As aves. Aí você vai entender que os ossos das aves são mais leves do que os ossos dos seres humanos. Que os músculos nessa região são muito mais fortes do que nós temos hoje, para que nós pudéssemos conseguir voar. Então, ao estudar em detalhes isso, a gente encontra soluções para inúmeras coisas dentro do nosso mundo hoje. Um exemplo bem simples foi um martelo de alpinista, um martelo que se desenvolveu com base na geometria ou design da cabeça do pica-pau, daquele Uau. passarinho. Então, eles desenharam um novo martelo, que é utilizado por alpinistas, em que ele não precisa fazer tanta força para que o efeito de penetrar na rocha fosse grande o suficiente. Então, com base nisso, né? Quando eu faço isso, quando eu faço biomimetismo, eu me encanto com a natureza e quero, de certa forma, roubar a ideia que a natureza tem para utilizar em outros produtos. É isso que a gente faz com o biomimetismo e isso nos leva a nos aproximar, pelo menos a admirar a natureza como algo bonito, como algo inteligente. Então pode-se dizer que existe um desenhador inteligente por trás do nosso universo, por detrás de toda a criação existente, não? Porque se o ser Exato. humano, porque isto é interessante, porque se os engenheiros que constroem as aeronaves, que constroem, não sei, um monte de coisas que nós hoje em dia utilizamos, os helicópteros, incluso os helicópteros, que às vezes pensamos como é que pode permanecer algo com uma hélice a funcionar, ou tantas coisas que podemos ver na engenharia, elas estão baseadas na natureza. Elas estão baseadas num desenhador que já é inteligente, que existia por trás de tudo isso, não? Claro, não, assim, esse exemplo clássico, né, do relógio, né, de você ir numa floresta, encontrar um relógio, você vai ter que admitir que houve um designer ali por trás. É um exemplo tão antigo, mas que ainda funciona. É um exemplo que realmente você não pode fugir disso. Hoje em dia, qualquer coisa no laboratório que dá muito certinho, a gente desconfia. Tem alguém Uhum. aí manipulando isso para dar tão certinho. Então, por que que você, né, não duvida que teve uma mão por trás inteligente que foi conduzindo a coisa, mas ao mesmo tempo duvida de toda essa capacidade gigantesca de regenerar, de criar ideias, tá entendendo? A capacidade abstrata que o ser humano tem é algo brutal, é algo impressionante, que nos leva realmente a pensar. O simples fato de ele criar a ideia de um Deus já é algo muito incrível, tá entendendo? A ideia, um conceito de que existe um Deus. E aí vem a ideia bíblica de que esse Deus ele não é para ter estátua, né? Ele não é para ter você tem que imaginá-lo. Então isso é impressionante. Sim, muitos fazem perguntas, é que isto não estava no nosso guião, mas muitos fazem a pergunta: se Deus criou tudo, quem criou Deus?
não é? E se Deus fosse criado, ele não seria Deus. Isso é o que tudo que está por trás. Rivlin, faço-te uma pergunta que é necessário fé para ser evolucionista? Eu creio que sim, né? Você não vai poder voltar ao passado e assistir a evolução ocorrendo. Desculpa interromper-te, é porque muitos acusam os cristãos, os cientistas cristãos também, de que vocês necessitam de muita fé para acreditar num Deus que criou tudo pela palavra e que do nada se fez tudo, mas porque vocês não conseguem provar. Mas a questão é que a ciência também não consegue provar o contrário e também pouco consegue provar sobre o evolucionismo. Nós não conseguimos provar nem que os números são infinitos, né? Como é que eu sei que os números são infinitos? Como é que o valor de pi, por que que eu aceito que ele vai lá nas suas, depois da vírgula, tantos números sem parar? Então, eu tenho que aceitar certas coisas para ter um ponto de partida, certo? Todos nós chegaremos num momento em que nós vamos ter que aceitar pela fé que aquilo é. Então, os cientistas precisam disso, nós precisamos disso. A fé nunca vai deixar de ser algo crucial na, para o ser humano, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, eu acho que a fé terá sempre um papel fundamental no nosso ser, na nossa existência, e nessa busca constante por entender quem somos, de onde viemos, o elemento fé estará presente. Sim, porque eu gosto muito da expressão que Paulo utiliza em Hebreus 11, no versículo 1, que diz que ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a ciência muitas coisas não a vê, ela acredita como uma pressuposição, mas na verdade ela não pode repetir, nem pode verificar que realmente foi assim que aconteceu. Exato. Por isso, vamos à nossa última pergunta. E a minha última pergunta é: que dirias em especial a jovens cristãos que estudam em universidades não cristãs onde as suas crenças são constantemente atacadas com todas estas teorias evolucionistas, mas que ao mesmo tempo querem manter a sua fé e seguir acreditando em Deus e na criação em 7 dias literais, conforme se descreve em Gênesis 1. Uhum. Emanuel, eu estudei a minha vida inteira em universidades seculares, certo? E passei por 3 universidades em países diferentes, né? Quer dizer, não, passei por mais universidades. Eu passei por 2 universidades seculares no Brasil, uma eu fiz a minha graduação e depois o meu mestrado. Uma universidade na Alemanha, depois uma universidade no Canadá. E em nenhum momento, certo? Eu encontrei por lá deliberadamente alguém tentando acabar com a minha fé. Uhum, Eu não tive esse episódio, né? Eu tive colegas, né, que cristãos e não cristãos, de vários lugares do mundo, de religiões diferentes. Tive a oportunidade de compartilhar com eles a minha visão e com toda a liberdade, tá certo? E de escutar opiniões que eram diferentes das minhas. E em uma ocasião em particular, eu tive um amigo que era ateu e nós tivemos uma conversa. Eu lembro muito bem que foi num restaurante, nós estávamos conversando sobre evolução e criação, e ele me derrotou no debate, certo? Ele realmente veio com um argumento que eu não tinha como explicar. Mas mesmo aquela derrota não acabou a minha fé em Deus, porque eu tinha uma experiência particular com Deus que transcendia a discussão evolução e criação. uhum. E o que acontece? É que eu fui para casa, depois 2 semanas depois, estou lendo outro material e eu encontro uma resposta para aquele argumento que ele tinha dado. E eu disse, rapaz, se eu soubesse disso na época, eu teria ganho a discussão. Mas aquele momento me fez lembrar que é o seguinte, a discussão em si, ela não resolve o problema. Ela só diz quem é que tem mais argumentos naquele momento. Semanas depois, os argumentos podem estar agora derrotados ou transformados com nova luz que surgiu. Uhum. Mas o que eu quero dizer com isso é que anos depois, certo? Ele já tinha se transformado professor em outro país. E aí ele me manda um e-mail e diz: Ó, Evelino, eu estou escrevendo para te dizer que eu me converti. Eu, Uau. eu não sou mais ateu. E eu queria que você fosse o primeiro a saber essa, essa minha decisão. E aquilo me chocou,
tá certo? Aquilo me deixou assim, puxa, o cara, ele era um ateu convicto, tá entendendo? Ele dizia para mim que a teoria mais importante da humanidade era a teoria da evolução. Era o que o cara acreditava. E hoje não, hoje está lá o cara indo para a igreja e tal, todo com a sua religiosidade, né, com a sua religião, com a sua crença, está lá, se servindo ao Deus. Então, eu acho que nós, precisamos, nós como cristãos, né, nós precisamos estar abertos a essas discussões, a não ter medo de escutar alguém pensar diferente, de interpretar diferente. Porque, primeiro de tudo, você tem que ter a tua. Ó, nenhuma teoria, eu não acredito que nenhum estudo científico vai fazer com que o seu relacionamento com Deus seja tão forte quanto a tua fé nele através de um relacionamento pessoal. O relacionamento pessoal com Deus vai ser mais forte do que qualquer teoria, quer seja criacionista ou evolucionista, que te afaste ou te atraia para Deus. Eu acho que primeiro você tem que ter um relacionamento íntimo com Ele. No momento que você o conhece, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da comunhão, e você começa a experimentar esse Deus que vai além de qualquer coisa, qualquer outra discussão que venha, ela vai ser paralela àquele relacionamento que eu tenho com Deus. E então, eu creio que, e essa é a minha sugestão para esses jovens, é que eles não tenham medo dessas discussões se eles têm um relacionamento com Deus. Se ele tem um Uhum. relacionamento com Deus, discussão nenhuma vai porque como é que o texto diz? Porque eu sei em quem tenho crido, tá certo? Se você teve esse relacionamento, você está livre de qualquer problema. Agora, se você não teve, e para tê-lo você precisa de uma teoria científica que prove que Deus existe, então a tua fé vai estar baseada na teoria que pode estar com um problema depois. Sim, que vai mudando com o tempo. Exatamente. Então, eu creio que o mais importante não é buscar a fé na ciência, né, quer seja a fé em Deus ou não, mas buscar conhecer a Deus como Ele quer que seja conhecido, certo? Ele não, ele diz claramente que os seus adoradores o adorem em espírito e em É verdade, verdade. certo? Então, esse tipo de relacionamento precede qualquer necessidade. Eu conheço pessoas extremamente simples, extremamente humildes, que não têm nenhum conhecimento científico profundo, mas têm uma fé inabalável. Por quê? Então Porque tiveram a experiência. poderíamos dizer e pegar um exemplo de Daniel, Ah, Ananias, Misael e Azarias, não, que estiveram na corte de Babilónia e que tiveram que aprender muitas coisas contrárias à sua fé, à sua crença. No entanto, aquilo não os abalou. exato, Aliás, sim, aliás, eles mantiveram-se mais firmes ainda porque puderam ver, comprovar aquilo que realmente não acreditavam e alicerçar, ou seja, firmar as suas crenças no Deus em que eles acreditavam realmente. exatamente. Então, se a pessoa precisa, né, dessa confirmação da ciência, então existem livros suficientes para isso, existem palestras suficientes para isso, mas eu particularmente não creio que esse tipo de método para conhecer a Deus seja o melhor, Uhum. certo? Eu não acredito que seja. Eu acho que a comunhão com Deus através da oração e da palavra e, e do serviço, ela é muito mais forte, porque ela traz algo que vai além de qualquer discussão científica. A discussão científica, ela existe, ela é válida, ela é importante, tá certo? Ela é muito importante, principalmente no mundo em que, e eu agradeço a Deus pelos inúmeros cientistas criacionistas que existem, que escrevem materiais muito bons para ajudar as pessoas que têm. E isso me ajudou muito também, tá certo? Isso me ajudou demais em inúmeros momentos da minha caminhada cristã. Mas eu passei por períodos em que eu tive dúvidas também, certo? Que eu tive muitas dúvidas. Será que é realmente assim? Porém, aquelas experiências que eu tive com Deus, certo? Elas eram muito mais fortes. Quando eu pensava, será que Deus... Cara, o que eu vivi ali não foi alucinação, porque eu nunca tomei droga na vida, né? A experiência que eu tive com Deus foi uma experiência real. Então, o cara pode falar o que quiser. Agora,
O que nós percebemos, né, como eu já estou repetindo o que eu já disse, é que certas pessoas elas têm uma comunhão de segunda mão, em que eu dependo da resposta do Rivelino para ter a minha fé em Deus. Isso é muito ruim. Ela precisa ter um relacionamento com Deus, independente de mim ou de qualquer outro cientista cristão ou adventista que explique algo contraditório, quer seja num texto bíblico ou algo que a ciência descobriu, porque senão a pessoa vai ficar numa montanha russa, né, num roller Num coaster looping. espiritual brutal. Acredita. Aí aparece uma teoria científica mostrando que a evolução é verdadeira. Desacredita. Aí semana seguinte, não era bem assim. Aí volta a acreditar de novo. Aí cai de novo. Aí fica nesse vai e vem. Isso não é saudável. A pessoa cansa. A pessoa fica, exige muita energia. Então é melhor você dizer, não. Olha, eu tenho a minha fé em Deus. O que vier aqui, eu vou ler, vou discutir. Não tenho medo de discutir isso. E nenhum cristão deveria ter. Porque quem teve uma experiência real com Deus sabe o que é realmente essa experiência, e isso é suficiente para levar. Agora, os livros que nós temos aí, os materiais que nós temos, são muito sólidos, são muito fortes. Por exemplo, Uhum. no caso da Espanha, tem um cientista espanhol, paleontólogo, que mora nos Estados Unidos, que trabalha para o Instituto de Pesquisas lá da Igreja Adventista. O cara encontra lá um cemitério de baleias no meio do deserto, lá no Peru. O que essas baleias estavam fazendo no meio do deserto? Então, isso mostra o quê? Que em determinado momento as águas cobriram aquilo tudo. E que Remete a um momento dilúvio, não? foi esse, né? Então, isso mostra a questão do dilúvio. Então, nós temos temos material suficiente para fortalecer a nossa fé nesses pontos, no ponto da criação, no ponto que Deus é o criador de todas as coisas. Eu acho que basta ler, basta ir atrás desse material e a pessoa vai ver que os materiais são fortes o suficiente para ajudá-los, mas que isso não seja a base do relacionamento com Deus. Rivelino, olha, agradeço-te muito esta conversa, o tempo que tu disponibilizaste para conversar comigo e também para aqueles que nos estão a ouvir, que nos irão ouvir também este nosso podcast e que nos sirva de uma coisa para mostrarmos que a ciência não tem que ser inimiga da religião. As duas podem dar de mãos dadas e deveriam dar de mãos dadas porque o nosso Deus é o Deus da ciência e o Exato. teu testemunho como vida e como cientista revela exatamente isso e também para mostrar que nós não devemos depender do Rivelino, não devemos depender de outros cientistas para alicerçar a nossa fé, para crer naquilo que acreditamos, porque mais tarde ou mais cedo a ciência acaba por comprovar que realmente, uau, a Bíblia já dizia isto, a Bíblia já falava de tal coisa. E mesmo que ela não mostre, a minha fé não tem que estar baseada nesses argumentos. Por isso, espero que este nosso podcast e tudo aquilo que podemos partilhar aqui sirva para aqueles que nos vão ouvir, para alicerçarem a sua fé e para que, em momentos de grande provação, saibam no Deus a quem acreditam. Amém. Amém. Boa sorte. Por isso, muito obrigado, Dr. Rivelino, por esta nossa conversa. Que Deus te abençoe Prazer nos foi teus meu. projetos e veremos-nos algum dia, se Deus quiser. Tá Um bom. grande Muito abraço. obrigado. Tchau.